Nori, bom dia. Bom dia, Carol, tudo bem? Bem, a gente está acompanhando de perto o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Nós trouxemos já na edição de hoje, Nori, a declaração do presidente do Grêmio com relação à manutenção do Campeonato Brasileiro, porém a suspensão apenas dos jogos dos times gaúchos. Você participou dessa entrevista, você trouxe ali suas questões, suas perguntas. O que te chamou a atenção nas declarações do presidente do Grêmio? Me chamou a atenção em um aspecto quando ele fala de 50 funcionários do Grêmio que talvez tenham perdido tudo, felizmente não perderam a vida. Isso é algo que impacta. E também ele destaca, Carol, que as pessoas que não estão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não têm a noção do que está realmente acontecendo. Ele até foi, não irônico, mas ele foi crítico de uma forma muito direta em relação à oferta de espaços de treinamentos feita por outros times do Brasil. Ele fala até assim, oferecer espaço para a gente treinar não resolve o problema das pessoas agora. Ele está muito preocupado em salvar vidas, né? Eu tenho mantido contato com ele, com o Alberto Guerra, desde o início da semana, com o presidente do Inter também, o Barcelos. Eles têm dado algumas informações e o presidente Guerra aceitou falar com a gente ontem aqui e expôs toda a realidade do que vive o Grêmio e deixou em aberto a possibilidade, Carol, de que os jogos retornem para o Grêmio e para o Inter, porque eles estão sempre juntos, são rivais, mas vivem essa mesma realidade, essa mesma dor no Rio Grande do Sul, essa possibilidade de retorno talvez em junho. Então há um prejuízo muito grande para os times do Rio Grande do Sul, da primeira divisão, da segunda, terceira divisão. No caso da Série A, a gente está falando de Inter, Grêmio e Juventude. É um absurdo para mim que o campeonato não tenha sido paralisado pelo menos por uma semana. Vamos então conferir mais um trecho do que disse o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, nessa conversa aqui na CNN. O clube não é só os jogadores, né? Os próprios jogadores também mobilizados estão preocupados com dezenas de funcionários do clube que perderam absolutamente tudo. A gente tem informação já planilhada de todos, né? Todos estão bem, mas assim, um grande percentual perdeu tudo, sabe? Perdeu muita coisa, se não perdeu tudo. Umas 50 pessoas do Grêmio foram fortemente atingidas. Tem água ali na linha do peito, assim, a gente só vai poder avaliar isso quando as águas cederem, a gente puder entrar, né, nos nossos centros de treinamentos, na arena, para poder calcular os prejuízos. Mas, de novo, a questão financeira é menor. Nori, é que você falava, não dá nem nesse momento para você trazer a dimensão do que está acontecendo, do prejuízo em todos os sentidos. E quando a gente fala de prejuízo esportivo, as equipes do Rio Grande do Sul estão nesse momento devastadas. Devastadas como pessoas também, Sim. como instituições. Sempre é bom lembrar que não são apenas times de futebol, são clubes muito importantes para a sociedade do Rio Grande do Sul. E tem os funcionários, Exatamente. né? Que é exatamente o ponto que você trazia para a gente. Não é só o jogador, não é só o técnico, a gente está falando de funcionários, Sim. de famílias que dependem do funcionamento de toda essa estrutura. Muito. A gente está vendo essas imagens do estádio do Beira-Rio, em torno, aquele menorzinho ali é o ginásio Gigantinho, essa é a arena do Grêmio. É óbvio que a situação talvez não seja essa hoje, porque as águas, felizmente, já baixaram um pouco em Porto Alegre. Aí quase na divisa com Canoas, né? Muitos funcionários do Grêmio moram no entorno do estádio. Como alguém vai entrar num estádio? Olha o Beira-Rio, esse é o ginásio Gigantinho ao lado, para avaliar prejuízos materiais. E tem uma questão que a gente fala pouco, Carol, porque muita gente entende que jogador de futebol é uma máquina. Não, eles não são máquinas, são seres humanos. Há um impacto psicológico neles também. O fato do Renato, o treinador do Grêmio, precisar ter sido resgatado num hotel onde ele estava isolado. O Diego Costa, jogador do Grêmio, que está em Eldorado do Sul, onde ele mora, ajudando as pessoas ali. Como o presidente do Grêmio falou isso pra gente, essas são imagens de parte de dentro do estádio do Inter, do Beira-Rio, corredores, as pessoas andando de jet ski ali. Como que um dirigente de futebol, Carol, vai pedir para um jogador, para um treinador trabalhar numa hora dessa? Eles estão ajudando no dia a dia, na linha de frente. E eu reforço aqui, é uma tremenda falta de sensibilidade da CBF e dos outros times de futebol do Brasil não oferecerem ao povo gaúcho e aos times gaúchos essa condição de pelo menos parar o campeonato por uma semana para que possa haver lá na frente algum pé de igualdade em competição. E é possível fazer isso. A argumentação de que não tem data, sempre tem data. Pois é, eu questionava o Jairo fora do ar, né? A gente conversou aqui ao vivo, depois o Jairo, mas aí qual que seria a alternativa? Chegou-se a cogitar um calendário
diferenciado para o Campeonato Brasileiro? Como é que foi essa tratativa para chegar a essa conclusão de que não, olha, o campeonato vai continuar, mas os times gaúchos nesse momento ficam poupados? E na verdade não se para o campeonato só para os times gaúchos. Se para o campeonato também para os adversários dos times gaúchos. Eu sempre reforço isso. Quando eles não se enfrentarem, Inter, Grêmio e Juventude, nós estamos falando de 6 equipes. 6 equipes no universo de 20 times é 30% do campeonato. Se é possível pensar em uma data alternativa para 30%, será que não é possível pensar em data alternativa para todos? Porque existe o que se chama no futebol de data FIFA, quando os campeonatos pelo mundo param para jogos de seleções. A ideia da CBF é fazer com que esses jogos adiados das equipes gaúchas sejam realizados nessas datas FIFA. Portanto, era perfeitamente possível que todos os jogos fossem assim realizados, que houvesse uma mobilização pedindo para as seleções não convocarem jogadores. Inclusive, amanhã tem convocação da seleção brasileira para amistosa e para a Copa América. Será que algum jogador do Grêmio Inter será chamado, né? É incrível que a gente não tenha essa solidariedade, um pensamento de forma geral no futebol como esporte e futebol também como instrumento, Carol, de transformação social. Pois é, a falta de empatia, falta de sensibilidade, são vários os termos aqui que a gente pode trazer para essa conversa, Nori, que eu já vou ter que encerrar, mas destacando esse olhar que a gente vai continuar, essas cobranças que são necessárias nesse momento. Sim, sim. As imagens, elas são definitivas, Exato. Elas ilustram bem o que está acontecendo, a gravidade do problema e a falta de sensibilidade de quem acha que tudo pode continuar como se a vida fosse normal. E só para pontuar aqui também, equipes nesse momento se mobilizando, clubes no sentido de prestar solidariedade, de também arrecadar doações, arrecadar dinheiro para tentar auxiliar as vítimas. Tem, inclusive, dessa Carol, tragédia. um aspecto interessante que eu achei, não é o único clube que está fazendo isso, outros clubes pelo Brasil estão tomando essa medida. O Palmeiras tem um jogo com o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, será realizado em Barueri, na Arena Barueri. E ele vai dedicar toda a arrecadação desse jogo para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Atlético Mineiro também, a gente falava com o Jair fazer mais um cedo. treino aberto, né? Então, as equipes estão fazendo o que elas podem para se mobilizar. Mas como instituições e como um corpo único, o futebol brasileiro está devendo. Maurício Noriega, obrigada. Nossa visão de jogo aqui. Obrigado, Carol. Até semana que vem. Até segunda-feira. Até. Obrigada.